A doce presença do Espírito Santo possa encher o seu coração nesta hora, meu querido telespectador. Temos estado falando em nossos últimos programas sobre preparação para avivamento. Estamos caminhando para o fim da nossa mensagem. Mas não importam as muitas palavras que possamos trazer a você. A única coisa que importa é o que o Espírito de Deus pode fazer em seu coração. 1000 palavras não serão coisa alguma se você não tiver uma experiência com o Espírito de Deus. Se não abrir o seu coração para esta preparação. Deus está muito sério conosco. Deus está nos chamando. Deus está pedindo que nós paremos um pouco e reflitamos, e emendemos os nossos caminhos, abandonemos os nossos pecados e voltemos-nos para Ele. É tempo de buscar a Deus. É tempo de romper com os padrões do mundo que dominam a nossa vida. É tempo de rejeitar o pecado, a chegar até náuseas do pecado e buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Mas também Deus fala à igreja para que nos voltemos dos nossos caminhos maus. As cartas de Jesus, as igrejas no Apocalipse enfatizam a questão do arrependimento. Lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Do contrário, eu removerei o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus nos chama a tomar uma posição séria. E queremos retomar o nosso programa exatamente onde deixamos no programa anterior com uma declaração forte. Não podemos abusar da graça divina. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Mas não nos enganemos, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Deus é um Deus que se ira e não tolerará o nosso abuso da graça. Não podemos abusar da graça e ficar impunes. Não podemos andar contrários à palavra de Deus e desfrutar da sua presença. Não podemos zombar dos seus mandamentos e gozar as suas bênçãos. Não podemos viver relaxadamente, profanando o seu santo nome, com nossa vida descuidada, leviana e pecadora, e ainda provar a manifestação da sua glória. E se tratando de um corpo, o pecado de um é o pecado de todos. Diga, o pecado de um é o pecado de todos. Todo Israel foi derrotado diante de uma cidade pequena e impotente. Tudo por quê? Porque o único soldado transgrediu o mandamento do Senhor e ainda simulou. O que é simular? Simulação é uma capa de hipocrisia. Simulação é um disfarce para que a nossa rebelião não seja conhecida. Simular é dar a impressão de que servimos a Deus quando estamos servindo ao próprio pecado. Se a simulação disfarce para que a minha rebelião não seja conhecida, pergunto, o que é rebelião? Diga, todo ato de transgressão aos ensinos das Sagradas Escrituras. Cada vez que eu transgrido um preceito deste livro, eu estou em rebelião contra Deus.
Eu me sentei ao computador e disse: Senhor, leva-me pelo teu Espírito a registrar o que tu queres falar. E a próxima coisa que registrei foi esta: somos culpados. Diga, somos culpados. Tem havido pecado em nosso meio e simulação. Tem havido pecado oculto e hipocrisia. Tem havido pecado oculto e disfarce. A igreja de Cristo é culpada. E não falo apenas para Insegec. Eu falo para o corpo de Cristo nesta nação brasileira. A igreja tem pecado, chamando o profano de santo. Chamando o pecado de um direito. Chamando a rebelião de opção. A igreja de Cristo nesta nação é culpada diante de Deus, pelo que o seu clamor não é ouvido. E a maldade campeia em cada praça. Por isso Deus nos chama ao arrependimento. O verso 3 deste capítulo 59 diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Abra suas mãos e olhe para elas. Há sangue nestas mãos. Você é culpado de praticar aborto, de apoiar o aborto, de induzir o aborto, de concordar com ele, manchando o solo brasileiro com sangue inocente. Olhe para suas mãos e veja nelas as mãos de toda a igreja no Brasil. Como estão as nossas mãos? O Espírito do Senhor nos pergunta hoje: como estão as vossas mãos? Continue olhando para as suas mãos. Porventura estas mãos não têm sido usadas para a prática do mal, da imoralidade. Vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Porventura as nossas mãos não são culpadas do roubo, do que pertence à empresa onde trabalhamos. Culpadas da retenção dos dízimos, das ofertas que pertencem ao Senhor. Culpadas da cola nas escolas e nas universidades na hora da prova. Culpadas da sonegação dos impostos devidos ao governo. Culpadas do suborno. Culpadas de uma escrita maliciosa, caluniadora ou adúltera, da violência em nossas casas. Mãos que se levantam para a violência. Como estão as nossas mãos hoje, igreja, diante de Deus? O Senhor está dizendo: eu não ouço as vossas orações por causa disso. Há a barreira que vos separa de mim. Vossas mãos e vossos dedos estão manchados de sangue e de iniquidade. Mãos adúlteras, mãos sedutoras, ladras, acusadoras, mãos impuras. Como estão as nossas mãos diante do Senhor hoje? Ele nos exorta. A Bíblia diz: levantai mãos santas, sem ira, nem contenda. Mãos santas. Queridos,
E não podemos sujar as nossas mãos no nosso dia a dia e levantá-las falsamente no santuário diante de Deus para adorá-lo e achar que a glória virá. O pecado tem que ser removido do meio de nós. Quando Deus nos disse que nós estávamos enfrentando o principado da feitiçaria, aliado ao da imoralidade, eu estremeci. Porque nós vivemos numa nação adúltera e perversa. Nós vivemos numa sociedade em que os governantes legalizam a rebelião contra Deus e a sua palavra. Mas eu quero que se ouça em toda a terra, que se ouça no reino de Satanás, que cada principado, que cada potestade escute, que cada líder de igreja ouça, que se ouça isto no Planalto, que se ouça isto no Senado, que se ouça isto no Congresso, que se ouça isto em cada lugar desta nação. Não importam as leis, as teologias, as filosofias e as normas, esta palavra permanece verdadeira. E toda decisão contra ela é pecaminosa e afronta a Deus, afronta o céu e será julgada e condenada. Como há dia e noite, há céu e inferno, há pecado e santidade. E o que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, ainda que o Concílio Mundial de Igrejas aprove. E ainda que as leis dos governantes sancionem. Uma nação ímpia e injusta que legisla contra Deus. Que legaliza o assassinato na forma do aborto. E que chama de direito a promiscuidade e a devassidão sexual. Uma igreja que legaliza o adultério simplesmente porque os anos passam e o pecado se cristaliza e dizem, não importa, você já está casado. Casado o quê? Está em adultério. E a Bíblia é clara, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ou nós entendemos que há um Deus no céu e sobre a terra, um Deus que governa, um Deus que dita as leis, e andamos segundo a nossa palavra, a sua palavra, ou não haverá esperança. O inferno, o juízo eterno, aguarda aquele que se coloca em lugar de Deus. Como é que alguém se coloca em lugar de Deus? Quando chama certo o que ele diz que é errado. Só o soberano tem direito a legislar. Queridos, o verso 4 diz, ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem a quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Como estão seus lábios? Não podemos usá-los para uma palavra mentirosa. E chegar diante de Deus falando as suas palavras, esperando que os céus desçam. A nossa iniquidade impede que Deus nos escute. Somos culpados quanto ao adultério na igreja. Eu chamei a atenção da igreja aqui, na nossa vigília, quando ministramos a ceia, não me chegue a esta mesa sem estar em condições. Deus traz à tona os pecados de Acã.
Senhor, traz à tona os pecados de Acã. Que pecados são esses? O pecado oculto. O pecado oculto que restaura o temor na igreja. Quantas vezes estamos adotando os padrões do mundo e a consciência se torna insensível. Por isso não vemos avivamento. Esses namoros, meus jovens, eu os amo muito. E tenho um sonho. Que vocês se levantem como uma geração modelo. Mas para que vocês se levantem como uma geração modelo, a primeira coisa que vocês precisam colocar dentro de você é essa: não há namoro na Bíblia. Não há namoro na Bíblia. Quem tem coragem de dizer isso comigo? Não há namoro na Bíblia. Quantos pais podem dizer comigo? Não há namoro na Bíblia. Este tipo que o mundo chama namoro. Existe corte, existe compromisso, mas não é este relacionamento promíscuo que traz o pecado para dentro da igreja. Mas por quê? Por causa desses malditos namoros. Enquanto uns jejuam, os outros adulteram. Deus nos chama ao arrependimento. E Satanás pensa que nos intimida, não nos intimida. Se esse principado maldito da imoralidade, que campeia em tudo quanto é igreja, quer entrar aqui e fazer o que quer, e sair incólume, está enganado. Nós vamos apertar o cerco da palavra para instruir a todos. Quanta gente, querido, chega aqui, não está casado, tem adultério. Dizemos, não batizamos. Vai a outra igreja, a igreja batiza. Por quê? Não adianta, queridos, escancararmos a porta da igreja para os pecadores inconversos entrarem, porque irão para o inferno do mesmo jeito, inclusive o pregador. Ai de nós, pastores. Ai de nós, pastores. Porque se simplesmente nós permitimos que o pecado campeie, porque não queremos desagradar, porque queremos encher a igreja, ai de nós. Porque nós não fomos chamados a construir reinos pessoais, nós fomos chamados a ser pregadores do Evangelho. E meus queridos, eu apelo a estes jovens e aos jovens desta nação, fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Fugir. Deus não planejou para você
passar de namorado em namorado, de namorada em namorada. E quando o mundo lá fora diz, mas você não tem namorado? Não se incomode, tenha uma santa alegria de se levantar no meio desta geração corrupta e dizer, eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus. E quando chegar alguém e disser, rapaz, você não é homem, você dirá, eu estou provando que sou homem e não um animal irracional. O animal irracional é como o cão que corre atrás da cadela em seu tempo de cio. Mas eu sou um homem formado à imagem e semelhança de Deus, que tem o controle sobre os meus próprios sentimentos. Amém? Pesada, pastora. Jesus foi pesado quando denunciou o pecado. E prossegue o Senhor dizendo, seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. O caminho da paz eles não conhecem. E vou ler apenas para vocês verem a palavra que Deus dá para Israel e a palavra que Ele está dando para a igreja hoje. A desolação e a destruição acham nas suas estradas. O caminho da paz eles não conhecem, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. E escutem, onde não há arrependimento, não há perdão. Você que nunca teve um encontro com Jesus, o avivamento é para quem já tem vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, intercedendo pelos perdidos. Diga, Senhor Jesus, eu sei que na cruz do Calvário levaste o meu pecado, levaste a minha maldição, levaste a minha maldição e a minha morte. e a minha morte. Eu rejeito o pecado, Eu rejeito a carne, rejeito a rejeito o diabo rejeito e me rendo e me rendo somente a Ti. somente a ti. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados em oração intercessória pelos perdidos. Você que hoje está fazendo pela primeira vez esta oração, entregando a sua vida a Jesus. Você está dizendo, eu quero nascer de novo. Aí mesmo onde você está, com a cabeça inclinada, levante a sua mão para Deus. Ele vê a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Toda a igreja agora estenda as suas mãos para estas vidas que estão sendo ministradas. Eu peço aos pastores para irem até a sala de consolidação com estas vidas e ministrar lá na sala. Os queridos podem acompanhar os pastores. Toda a igreja levanta a mão e ora. Venha, querida. Vamos até a sala de consolidação. Abra a boca, querida igreja. Ore por estas vidas e pelas suas famílias. Ore pelas vidas, pelas suas famílias, para que Deus salve todos eles, que não fiquem um sem a salvação. Todos sejam salvos. Pai, nós trazemos estas vidas diante de Ti agora e oramos por elas e pelas suas famílias, que nenhuma delas volte atrás. Oramos pelos cônjuges, oramos pelos pais, oramos pelos filhos, pelos tios, pelas tias, pelos avós, pelos primos, que nenhum deles pereça, mas que todos sejam salvos,
Em nome do Senhor Jesus.